Voltamos, nós já estamos aqui recebendo Catarina Eulália. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a sua vinda à TV Centro-Sul, de primeira mão, porque ainda o lançamento ainda é hoje à noite, e agradecer muito a sua presença na nossa TV. Eu é que agradeço a oportunidade e o espaço que vocês estão nos dando aqui no programa de vocês, tá? E agradecer aos telespectadores da TV Centro-Sul que nos ouvem aqui na cidade e onde ela tem alcance, né? Certo. Então, assim, a Catarine, ela é filha de Picos, filha de um ilustre picoense. Todo mundo aqui conhece o Dr. Oscar. Quem não conheceu, o pai conheceu, a mãe conheceu, mas, assim, ele foi um médico que fez e sempre estará na memória de nós picoenses. E ela veio hoje, a Picos já está aqui desde ontem, não é isso? Não, eu já cheguei aqui desde domingo à noite. Ah, olha aí, já está com uma semana, já matando as saudades. Sim, revendo os locais, revendo a cidade, revendo o IMH, que foi onde eu estudei, onde eu guardo grandes lembranças de minha infância, do meu período escolar. Foi um reviver da minha infância. A Catarine, eu perguntei assim, porque ela hoje em dia ela reside, já faz muitos anos, em Salvador. Sim. Ela foi estudar e aí terminou permanecendo, fixando residência na Bahia, não é isso? Sim. Eu saí daqui de Picos em 71, quando eu fui concluir o terceiro ano primário em Teresina, né? Nós nos mudamos para Teresina em 71, no segundo semestre de 71, quando o papai resolveu nos levar para lá. Ele, na época, era deputado estadual e resolveu levar a família toda para Teresina. E eu fui estudar no Colégio das Irmãs, lá em Teresina. Saí do IMH para ir para Teresina. Lá em Teresina, passei a minha adolescência. E, em 79, fui para Salvador para fazer terceiro ano colegial e faculdade. E permaneci em Salvador até esse momento, né? Pois é, o livro da Catarine é um resgate da minha infância. Da sua infância. Eu já tenho lido algumas páginas e eu até, quando eles chegaram conversando, é uma memória afetiva que nos remete a memórias de lugares, de pessoas, pela delicadeza que você vai contando, pela suavidade e, assim, pela precisão dos detalhes. Sim. E na narrativa, no início, só para a gente começar a conversa sobre o livro, você falou que tudo começou de um dia que você desceu no seu prédio e observou crianças sentadas, ao invés de estarem brincando, como eles dizem hoje, no celular. Exatamente. Foi o start, né? Foi aquele momento que me chamou a atenção. Então, eram 3 crianças que estavam sentadas no sofá, no prédio, e todas elas estavam com o celular na mão, e a cara estava enfiada no celular, nas telas do celular, e estavam totalmente absortas no que o celular entregava para elas. Elas estavam completamente alheias ao ambiente e ao que se passava. Então, elas não se comunicavam, elas não falavam, elas não conversavam entre elas. Era só o celular. E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, gente, nós estamos em pleno janeiro, época de férias escolar. Na minha época, a gente estava na rua, brincando, pulando, andando de bicicleta, correndo, subindo em árvore, pintando o set, né? E essas crianças estão aqui sentadas, com o celular na mão, olhando para aquela tela, sem fazer nada ali, paradas, só como se assim, escravas daquilo ali que o celular lhe entregava, né? Então, me chamou a atenção naquele momento. Eu digo, gente, minha infância foi tão diferente. E aí, meu marido, que há muito tempo vinha me instigando a escrever sobre a infância, né? Que todas as vezes eu ficava contando para ele como tinha sido minha infância aqui,
ele disse: por que você não escreve? Por que você não escreve sobre sua infância? São histórias tão interessantes. Hoje em dia as crianças têm uma infância diferente. Por que você não escreve? Aí foi nesse momento que nós começamos a... Ele disse assim: vamos, eu lhe ajudo. E aí começamos. E assim, eu posso falar que realmente é muito inquietador, acho que a palavra é essa. Eu trabalho, eu sou professora também, e vejo essa questão assim, como as crianças brincam, como nós brincávamos. E assim, eu fico olhando a cada ano, de quando eu comecei a dar aulas, a hoje, no tempo da pandemia, em tempos de pandemia, como a infância não tem aquela vivência que tínhamos. E no seu livro ainda vocês tinham mais liberdade do que eu tive, porque assim, eu acho que o que mais primava, como a cidade era menor, porque assim, o livro da Catarina, ela vai relatando assim, falando um pouco dos pais, da rua, da casa, da escola, de cada capítulo, não é bem capítulo, cada passo que ela ia dando, de acordo com, assim, você fez uma cronologia assim, de suas vivências, da sua origem, que no caso seus pais, como foi que eles começaram. E a gente vai fazendo esse passeio na sua história e relembrando os locais de Picos. E assim, você começou seus pais. Porque hoje, assim, as crianças, sempre o nosso referencial são os nossos pais, a nossa primeira referência. Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano. Exato. Né? E assim, a nossa referência de família, de pai, então você começou com os seus pais. Exato, porque a minha referência, né? Foram eles que me deram toda a minha condição, meu direcionamento, a minha estrutura para eu ser o que eu sou hoje. Sem os meus pais, eu não conseguiria ser o que eu sou. Né? Então, meu pai, minha mãe, eles estão muito presentes na minha vida. Isso é fato. Desculpe a emoção. Não, é notória e assim, é aceitável, porque eu acredito que a maior saudade que a gente tem na vida é dos pais, com certeza. A perda é recente. E ainda é muito, muito forte a emoção que eu sinto. Verdade. A última vez que eu estive com o seu pai foi em 2019, na reinauguração de uma escola que é lá no bairro, não, nos Torrões. E foi na época da gestão dele, ele ainda foi e ainda falou com tanta riqueza de detalhes do tempo que eu também fiquei assim, porque eu gosto de ouvir histórias. E eu fiquei muito impressionada como ele ainda tinha uma memória da construção, de como tinha sido, de que, né? Então assim, ele estava bem lúcido. Isso, né? Isso. Então, Tem até tem uma foto, um registro que tem ele. Eu tenho com ele. E aí dos seus pais veio para a rua e a casa. Sim. O livro você vê que está bem dividido, né? Então ali eu detalho situações assim bem definidas. Ali tem a minha casa, a rua, as brincadeiras, né? O Natal, o comida. Circo, a comida. Eu descrevo muito questões da comida, porque... Eu fiquei curiosa até com o brigadeiro, que eu não tinha leite de moça. Eu sempre fui muito... Os cheiros, para mim, são muito fortes. Eu também tenho muito né? isso com cheiro. Então, a minha memória olfativa é muito, muito forte. E isso é uma coisa que vem desde criança. Então, até fora de minha casa, fora daqui, então tem certos cheiros que me remete à minha infância. Então, eu viajando, eu fora daqui, do Brasil, eu viajando, eu fazendo o caminho de Santiago com o Fernando em 1999. Quando nós chegamos nos campos da Galícia, que tem muito eucalipto lá, e aí quando a gente entrou nos campos de eucalipto da Galícia, o cheiro do eucalipto que caía no chão, úmido, e estava macerada a folha do eucalipto pelo sol, pela água, quando eu entrei
que eu senti aquele cheiro que entrou aqui no meu pulmão, que encheu. Eu digo, gente, isso me levou lá para o Canto da Várzea. Eu digo, gente, esse cheiro aqui é lá do Canto da Várzea, é a minha infância. Quando a gente entrava ali naquela rua do Canto da Várzea, onde tinha a usina, que passava por perto dos pés de eucalipto, eu sentia aquele cheiro, aquilo enchia meu pulmão. É verdade. Então, assim, o cheiro e cheiros são muito fortes. A chuva, quando caía, que molhava a telha, o calor evaporava rapidamente a água, né? Então, eu sentia aquele cheiro da terra molhada, da água evaporando. Aí eu sentia dizer assim, isso aqui é cheiro de chuva. A gente gosta de chamava, a gente chamava de cheiro de chuva. Né? Então, tem certas coisas que ficam e marcam a gente. Então, para onde você for, seja o lugar que for, aquilo te traz de volta para as tuas origens. É verdade. E assim, a rua onde a Catarine residiu, as primeiras casas, é a rua que hoje a gente popularmente chama que é aquela rua do Armazém Paraíba, que é a Coronel Francisco Santos. Que já chegando ali, para a feira de frutas, né? Isso. E assim, no livro ela vai relatando como era antes. Isso. Como eles podiam, quem eram que moravam, porque todo mundo conhecia quem era seu vizinho, todo mundo brincava, ia a pé para a escola, não é? As portas das casas ficavam abertas, abria-se de manhã a porta de casa e só fechava à noite. Então as portas ficavam abertas, era um trânsito o dia inteiro, um passar de gente o dia inteiro, e o trânsito era livre, as pessoas entravam e saíam de dentro das casas. E não se tinha o medo que se tem hoje. Hoje você vive trancada dentro de casa, né? Um medo, assustado, quem é que está batendo na porta, quem está chegando. Isso não existia isso antes, a gente brincava na rua. Era o dia inteiro na rua. A gente ia de uma casa para outra, entrava de uma casa a outra, saía. Era o dia inteiro assim, todo mundo entrava e saía. Chegava na sua casa, sempre tinha um cafezinho para tomar, sempre tinha um doce, um lanche para comer. A casa era aberta. Hoje em dia você não pode fazer mais isso. Se você for visitar alguém, tem que avisar, saber se pode. É estranho isso, entendeu? Então, era uma vida simples, mas era uma vida tranquila, era uma vida mais saudável, uma vida mais leve, sem esse desespero que a gente vive hoje, sem essa desconfiança. A gente vive uma desconfiança eterna. É verdade. E aí falou da rua, das comidas, aí vem o Instituto Monsenhor Hipólito. Que hoje você vai retornar àquela casa, agora já com uma versão bem diferente, a quadra está bem diferente, agora já tem 2 quadras, viu como lá cresceu? Cresceu. O pátio está diferente, onde a gente brincava o recreio, né? O parquinho está diferente, está bem diferente da minha época, cresceu muito, muito. Ganhou uma nova dimensão. O colégio está bem moderno. Muito moderno. Né? Muito moderno. Mas, assim, a gente chega lá, mas eu ainda sinto aquela acolhida. A acolhida foi maravilhosa. A irmã Ana Tereza me acolheu, assim, de braços abertos. Ela é um ser humano incrível, né? Sabe, foi fantástico, fantástico. Me senti de volta para casa. Ah, que bom. De volta para casa. Então, assim, para mim foi muito importante vir para cá. Eu acho que você, conversando com o Leonardo, seu irmão, que foi a pessoa que fez esse canal, eu acho que você foi muito assertiva quando você o escutou. Ele veio fazer o lançamento do seu livro aqui. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Tinha que ser aqui, aqui onde estão minhas raízes. Foi aqui que eu vivi minha história, minha infância. Não podia ser em outro lugar. Não. Eu tinha que lançar meu livro aqui. Eu posso até fazer esse lançamento em outros lugares, se eu quiser, até lá em Salvador. Com certeza. Né? Mas aqui tinha que ser o primeiro lugar. E tinha que ser no Colégio das Irmãs. Você tem não podia ser em outro lugar, tinha que ser lá.
Foi onde eu comecei minha vida estudantil, minha vida escolar. E assim, gente, o livro que vai ser lançado hoje à noite, que ela vai já reforçar o convite, falar, depois vai dizer onde é que vai ficar disponibilizado para as pessoas comprarem. Às vezes a gente diz assim, mas eu vou comprar, não é uma biografia. Não é uma biografia. São fatos muito interessantes, assim, da infância dela, mas que deu uma abrangência à história da nossa cidade. Porque a cada página que eu fui lendo, eu fui fazendo um comparativo de hoje, de como era a Rua Coronel Francisco Santos, que ela relata com tantos detalhes, para hoje. Hoje a casa não existe mais, a casa hoje é um estacionamento. Hoje a feira, que antigamente era só os animais que eram colocados, hoje nós não temos mais esse tráfego de animais. É carro e moto, bicicleta, carro de som. E aquela variedade de frutas cresceu. Muito. O cheiro da feira ainda nós temos, que é muito bom. Eu gosto de passar ali, porque eu gosto daquele cheiro. O cheiro do tempero, o cheiro de olhar só para o doce de Buriti, eu já fico feliz. Preciso nem comer. E assim, porque eu gosto muito de doce de Buriti. E assim, é uma característica da nossa feira que eu faço questão onde eu vou. É falar do nosso doce de Buriti, da nossa feira livre, porque ela é uma feira de histórias, de cheiro, de variedade de tudo. E assim, quando ela vai falando e vai remetendo a essa história, tem as fotos antigas, que todo mundo, acho que todo mundo fez um projeto, e a Cristina Varão tem nos assessorado muito, porque esse acervo que está no museu, que é dela, se não fosse, a nossa história não teria como ser contada com tanta riqueza de detalhes. Então, assim, vale a pena olhar o livro, conhecer o livro, para você também, que viveu nessa época, ou que você não viveu, ou que algum familiar seu conta, porque eu lembro, minha mãe conta muita história de seu Urbaninho, de como era o canto da várzea. E assim, não é, e observem, a Catarine não é uma pessoa para dizer se ela tem 100 anos. Não é 100 anos, não. Foi num período curto de tempo, de 40 anos, como mudou assim, ó. Mudou muito rápido. Muito rápido. E ali é um corte da minha vida, né? A minha infância. O período que eu vivi aqui, de 61, quando eu nasci, até 71, quando eu fui para Teresina. Né? Então, é um período curto. É um cortezinho da minha vida. Né? Mas ali está a história da minha infância, mas é a história da infância de muita gente. Muita gente, exatamente. Né? É muita gente que está retratada ali, e se lê aquela história, vai se ver naquela história. Vai se ver ali, vai se enxergar ali. Né? Porque não é só a minha história, é a história de muita gente. E assim, eu gostei também da parte que você falou dos seus pais, porque a história, assim, a gente pensou já as dificuldades, mas para o doutor Oscar se formar, a dificuldade que ele enfrentou, eram dificuldades diferentes das de hoje. Exato. Mas ele trabalhou para poder se formar, da chegada da sua mãe, que foi uma mulher além do tempo, porque foi a primeira mulher em Picos a vestir calça comprida, foi a primeira mulher a dirigir um automóvel, era uma pianista, tocava, tem a imagem dela tocando. Então, ou seja, isso há muito tempo atrás, então ela veio de uma realidade e conviveu com outra bem diferente. Então, eu acho que assim, é um livro, quero lhe parabenizar de antemão, porque é um resgate que você fez de sua infância, e como é prazeroso para a gente conhecer um pouco da história sua, que está tão ligada à nossa cidade. Com certeza. Na realidade, para mim, é um presente estar aqui, né? Trazendo um pouco da minha história, tá? E apresentando para vocês. Eu sei que para a cidade de Picos, hoje, que está muito diferente, né? Hoje em dia tem muita gente aqui que eu não conheço, né? Tem muita gente de fora. Muito. A cidade cresceu muito, se desenvolveu muito, né? Mas eu acho que esse passado que Picos viveu precisa ser conhecido. Com certeza. Né? Porque as novas gerações precisam preservar o que existiu na cidade, o que aconteceu aqui. Verdade. Né? A gente, às vezes,
está tão preso às modernidades, às coisas novas, e se esquece que se não fosse o passado, né, e o que a gente aprendeu com o que aconteceu lá atrás, a gente não chegaria onde a gente chegou hoje. Com certeza. Né? Com certeza. Então, para mim, foi muito importante essa vinda para cá. Muito importante. Então, assim, eu quero agora que você reforce. Nós teremos um programa inteiro só falando do livro. Bom, então, o convite para todos os telespectadores, né? O livro será lançado hoje à noite, lá no IMH, às 19 horas. E é aberto, né, para quem quiser comparecer. Estaremos lá para recebê-los, tá? E assim, a pessoa que está aqui assistindo, que não vai poder estar hoje à noite, que pode entrar em contato com a gente e perguntar, e onde é que eu vou adquirir o livro? Nós trouxemos alguns exemplares. Inicialmente nós não fizemos muitos, né? Uhum. Mas nós trouxemos todos para cá. Uhum. Porque como a gente ia lançar primeiro aqui, eu digo, não, vamos levar tudo para lá. Se sobrar alguma coisa, a gente leva de volta. E a gente pretende que se esgote aqui, né? Que essa primeira... que se esgote aqui. Se acontecer de acabar, a gente deixa o endereço eletrônico, né? Pronto. Para poder a gente enviar. Né? As pessoas podem entrar em contato. Tem o meu Facebook, tem o Instagram e tem o e-mail, tá? Pronto. E qualquer coisa a gente pode entrar em contato com o Leonardo, que vai ficar aqui. Depois eu vou disponibilizar o telefone de Leonardo. Na próxima sexta eu reforço. Qualquer coisa, fica alguém, tudo. Aí sempre no final do programa eu coloco de novo o telefone, qualquer coisa para vocês procurarem. Pois, Catarine, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda, pelo presente, porque para nós, para Pix, é um presente a sua história. Eu agradeço a oportunidade e o espaço. Eu queria te presentear com um exemplar. Olha aí, deixar um para você. Pronto. Ricardo, fecha aqui para o pessoal ver a capinha do livro. Está aqui o livro. Eu mostrando ali para o Júnior, o Júnior disse, eu já gostei do título. Minha Infância, Pretérito Perfeito. Aqui o livro. Então, esse livro aqui, fazer que nem como é agora que os jovens falam, super indico. Né? Eles gostam de dizer um negócio, meus alunos gostam de dizer super indico, pois super indico o livro da Catarine, Minha Infância, Pretérito Perfeito. O lançamento será hoje à noite, às 19 horas, no IMH, e quem for já vai sair com o seu, porque já vai estar lá para ser vendido. É isso? Okay. E não é caro. R$25. Todo mundo pode comprar. Nosso problema é que a gente dá 100, 200, 300 em um perfume, mas não quer dar 50, 100 em um livro. Né? São bens duráveis ou não? A gente faz essa reflexão aí. Pois nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho nós voltamos com a entrevista do Rafael Santos.